Bom, vamos começar falando do resumo. E a história do livro A Viuvinha, ele gira em torno do personagem principal, Jorge, que ficou órfão muito cedo e recebeu uma grande fortuna de seus pais. Porém, quando ele recebeu essa fortuna, ele não era maior de idade ainda. Então, Jorge teve que ganhou um tutor para administrar sua fortuna. Nisso, Jorge, após atingir os 21, ele ganhou seu dinheiro, conseguiu toda a fortuna e gastou tudo em farra, festas. Após uma noite de bebedeira do Jorge, ele já não sentia mais o que antes, não se satisfazia só por festas e farra. Ele foi a uma igreja, após uma noite de insônia, foi a uma missa, encontrou Carolina, uma mulher linda, porém muito jovem, de 15 anos, foi paixão à primeira vista. Eles marcaram o casamento para 2 meses depois, após viverem um pouco juntos. E Sr. Almeida o chamou para conversar um pouco antes do casamento, uma semana antes, uns dias. E Sr. Almeida falou que a sua fortuna tinha acabado, todo o seu dinheiro tinha se ido e ele gastou tudo. Então ele ficou num dilema, se ele casava com ela e fazia ela viver uma vida de reclusões, de privações, ou se ele cancelava o casamento, mas isso a condenaria, porque ela nunca ia mais achar um marido bom. Jorge resolve se casar, porém ele faz um plano para se suicidar. O Sr. Almeida dá uma ideia que quando eles já foram para praia de Santa Luísa, que era um point dos suicídios, segundo o livro, aí ele ia se suicidar, mas o Sr. Almeida, que tinha seguido, fala que não, para ele usar o corpo de um homem que tinha acabado de se matar. Ele faz isso, os policiais pensam que é o Jorge, porque o cara tava com uma cara muito deformada. Então, o Jorge vai para os Estados Unidos depois de forjar sua morte e trabalha muitos anos para ganhar seu dinheiro. Ele ganha o dinheiro, quita as dívidas. A Carolina, ele conta tudo a Carolina, ela a perdoa. Após isso, eles compram um sítio afastado da cidade e vivem ao lado do narrador que conta a história. Bom, agora eu vou falar sobre os personagens do livro A Viuvinha. A Viuvinha é um conto de 1857 que conta com 4 personagens principais, sendo ele o Jorge, a Carolina, a Dona Maria e o Sr. Almeida. Vamos começar falando pelo Jorge. O Jorge é um garoto que havia perdido os pais muito cedo, e com isso conseguiu uma enorme fortuna, que desfrutou muito quando a conseguiu. Porém, ao decorrer da história, Jorge aprende a ser mais maduro e ter responsabilidade em seus atos, desfrutando da vida de uma maneira bem mais simples. E ao decorrer da narrativa, Jorge se passa por um comerciante que se chamava Carlos, e quando estava tentando quitar as dívidas de seu pai. Carolina. Carolina é uma jovem que aos 15 anos encontra Jorge e um bom tempo depois formam um lindo casal. Carolina é uma mulher delicada, tranquila e muito apaixonada por seu marido. Mesmo após a suposta morte de seu marido, Carolina nunca parou de amá-lo, sempre rejeitando todos os pretendentes que chegavam até ela. Sr. Almeida. Sr. Almeida é um negociante que, após a morte do pai de Jorge, virou o tutor de Jorge até ele atingir a maioridade e conseguir utilizar da fortuna de seu pai. Dona Maria. Dona Maria é uma boa senhora de idade, mãe de Carolina, que é muito solitária. Essa aula é sobre o espaço do texto A Viuvinha. No texto A Viuvinha, nós vemos que no espaço físico, temos 4 lugares principais. Eles seriam a casa de Carolina, o bar, a construção e as ruas do Rio de Janeiro, que aparecem em alguns trechos. Já do espaço social, que são as classes, os meios sociais dos personagens, nós vemos que Carolina é uma jovem rica, que Jorge se apaixona, e Jorge é um homem que era muito rico e que, por dívidas, ele perdeu toda sua finança, foi à falência. Por isso que ele forjou sua morte e foi para os Estados Unidos. A gente percebe que em alguns trechos do texto, a gente vê que Jorge fica triste, se sente horrível por ter perdido as suas finanças. Inclusive o seu Almeida, ele diz que o pai dele, em vez de pagar as suas
taxas como deveria, ele gastou tudo em lazer, o que Jorge não deveria fazer. Foi então que Jorge foi para os Estados Unidos, ganhou uma pequena fortuna e recuperou, pagou suas dívidas que tinha aqui no Brasil. Isso mostra como o dinheiro, como as classes sociais podem afetar na história. Que a causa da morte forjada de Jorge foi tudo por causa do dinheiro, das classes sociais que ele não queria cair, não queria descer a sua classe social. Oi pessoal, isso aqui é uma videoaula sobre o foco narrativo do texto A Viuvinha. No texto A Viuvinha, o narrador é observador onisciente. O que é um narrador observador onisciente? É um narrador que ele narra o texto, na maioria do tempo, em terceira pessoa, mas ele pode colocar alguns trechos em primeira pessoa. Então, por exemplo, aqui nós temos o trecho: Isso durava até a hora do chá. Pouco depois, Jorge retirava-se beijando a mão da boa senhora, que neste momento tinha sempre uma ordem de dar e fingia não ver o beijo de despedida que o moço imprimia na fronte da cândida menina. Agora, minha prima, queres saber o segredo da cena que acabei de escrever? Cena que repetia todas as tardes havia um mês? Dê-me alguns momentos de sua atenção. Ou seja, ele estava narrando em terceira pessoa e ele passou a narrar em primeira pessoa, dentro da parte agora, minha prima, quer saber o segredo da cena. Ou seja, isso pode mostrar que o narrador muda a pessoa que ele está narrando. E o narrador, ele também sabe tudo da história e da personagem. Ele sabe dos sentimentos atuais, sentimentos que passaram da personagem, sabe da história inteira da personagem e do que ela estava passando. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a intertextualidade no texto A Viuvinha. No conto, nós podemos observar que o namoro e o futuro casamento entre Jorge e Carolina é toda hora observado por Dona Maria, a mãe de Carolina, como podemos ver em diversos outros casais da sociedade atual. Um trecho que mostra muito essa espionagem da mãe de Carolina é o seguinte trecho: Quem não sabe a história simples e eterna de um amor inocente, que começa por um olhar, passa ao sorriso, chega ao aperto de mãos escondidas e acaba afinal por um beijo, e por um sim. Palavras sinônimas no dicionário do coração. Outro texto que podemos citar que tem relação com a Viuvinha é A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, que retrata também as manias, as mediocridades e os costumes da sociedade carioca. O tempo do texto A Viuvinha é tempo cronológico linear, ou seja, os fatos são contados na maneira que eles ocorrem, ou seja, numa linha de tempo, os fatos são contados exatamente no tempo que ocorre. Por exemplo, o primeiro fato vai ser o de 2000, o segundo de 2001, o terceiro de 2002, tempo cronológico. Isso a gente pode perceber na primeira frase do texto, falando que se passou 10 anos desde aquilo, ou então na passagem de tempo, por exemplo, quando ele tinha 19 e já pulou para 21, quando ele completou a maioridade, conseguiu sua fortuna, ou até mesmo quando ele foi para os Estados Unidos e se passou 5 anos lá. Então é isso, é tempo cronológico.